Então, gente, boa tarde a todas, a todos, a todes. Com muita honra, a gente abre essa roda aqui hoje, Dia das Crianças, Dia da Resistência Indígena na América Latina, o dia que não tem luz elétrica na cidade também, então é um dia bem especial e agradeço a todos a presença de vocês aqui. Eu sou a Camila, eu sou educadora aqui do Museu A Casa do Objeto Brasileiro. E eu vou falar um pouquinho o que a gente vai fazer hoje, vou falar um pouquinho do museu e depois vou passar a fala para a Xuriá, tá? Então, aqui, para quem não conhece o museu, alguém não tinha vindo aqui antes? Você não tinha vindo, você também não, né? Então, você também não, nem a Moara. Então, só a Mariana já tinha vindo, a Miriam e a Roberta. E aí, esse museu é o museu do artesanato brasileiro. Então, aqui, por exemplo, essa mesa, ela é uma mesa feita artesanal. É uma mesa feita à mão. Essa esteira também é feita à mão. Então, aqui a gente tem muitas coisas feitas à mão. A gente tem aqui na exposição, a gente tem na loja. Então, a gente convida todos para conhecerem, você já conheceu, né? Conhecer a loja do museu. Nós temos também brinquedos artesanais. Então, a gente tem aqui, desde 97, um trabalho de valorização do patrimônio cultural, que são o trabalho dos artesãos e das artesãs ao redor do Brasil. E a gente tem as exposições também, que trazem temas relacionados ao artesanato. A exposição atual... Olá, bem-vinda, tudo bem? A exposição atual é uma exposição que se chama 60 anos da moda brasileira. A gente convida vocês também a verem essa exposição. Hoje, como está sem luz, lá está fechado, mas amanhã vai estar aberto normal, a luz voltando, e a exposição fica até 10 de novembro. E aí essa é a missão do museu, o trabalho do museu. E aí a gente trouxe aqui o lançamento do livro Tainô, da Xuriá Puri, porque a gente entende aqui no museu que valorizar o artesanato também é valorizar a cultura originária. O artesanato, ele é feito de fibra, né? Isso aqui é carnaúba, que é uma árvore brasileira, uma palmeira. Na nossa loja, nós temos 30% do que a gente tem ali de artesanato vem de tramas que são tramas indígenas, são tramas ancestrais, de povos originários. Então, trazer a valorização das línguas indígenas, da cultura indígena, é também valorizar o artesanato de alguma forma, porque o artesanato é uma parte da cultura, né? A palavra é outra parte, a arte tudo vai fazendo esse quebra-cabeça, nessa composição. Então a gente está muito feliz de te receber aqui hoje e agora queria passar para você se apresentar e depois te perguntar de onde veio, né, essa semente do seu coração de criar o livro Tainô, de trazer o Tainô multilingüe, o Tainô com 9 línguas e de ter essas 2 capas, né? Então quem não teve a oportunidade de ver o livro, pode ver, pode ali ter o contato com o livro também. E a gente vai conversar um pouquinho com a Xuriá sobre o Tainô e sobre o que você sentiu de trazer também. É isso, muito obrigada pela sua presença. Fico de cara de satê. Que bom que aqui tem uma acústica, né? Vocês sabem que os insetos, eles nos enxergam pela luz que a gente emana. Então pode estar a escuridão que for, tá o bichinho lá à noite com a gente, né? Você acha, por que ele está aqui? Porque você emana luz. E a gente só consegue ver isso se a gente tem um olhar da floresta, que a maioria não vê. Se vê no escuro, já fica com medo, já fica preocupado. Ah, eu não vou poder... Olha, eu fiquei até emocionada. Não é a primeira vez, assim, não que tenha sido algo que foi bom para todo mundo. A chuva, ela veio, né, na tempestade, mas ela vem também com uma comunicação. Às vezes, se a Mãe Terra não faz isso, ninguém escuta, ninguém para. Se vem uma chuva brisa, como na Mantiqueira, que todo dia chove, maravilha. Às vezes vem uma chuva assim, sabe? Bem forte. Porque senão a gente não para ouvir que a Mãe Terra fala de muitas formas. A gente só fala de uma forma e acha que sabe tudo. A gente só fala uma forma, a gente só quer falar uma língua que não é a nossa e acha que sabe tudo. Posso cantar uma música? Sim. Gente, porque isso aqui é maravilhoso. Não, olha a acústica.
Gente, não precisa de microfone, você está sem voz, você está sem fôlego, não tem que se preocupar, né, Shirley? Isso aqui, ó, eu posso para trás, posso para frente, gosto de bagunçar, porque a vida ela não é arrumadinha assim nas cadeiras da escola, não. Ela é pulsante. Eu vou cantar uma música para vocês, que eu canto quando eu vou num lugar muito especial, onde eu moro na Serra da Mantiqueira. Eu sou Aline Rochedo Pachamama e sou Xuriapuri. Por que eu tenho 2 nomes, crianças? Vocês sabem isso? Tem 3 nomes. Se você esquecer um, você tem como lembrar de outro. Porque há alguns anos, o povo indígena não podia colocar o nome indígena nos seus filhos. Tinha que se aceitar os nomes que eram registráveis. Olha isso. Então, a gente conquistou isso depois de outros movimentos. Por isso que muitos indígenas têm 2 nomes, um nome de registro e um nome do seu povo. Né? O meu nome de registro tem muita gratidão, porque minha mãe escolheu o nome da professora dela, que a ensinou a ler, tal era a importância dela também ter contato com as palavras. E ela só aprendeu a ler já adulta, uma jovem. E o meu nome indígena tem a importância de trazer minhas raízes que estão aqui, ó, embaixo desse concreto, elas estão circulando, por isso que eu amo aquelas raízes que quebram as calçadas todas. Elas estão ali mostrando que elas estão vivas. E essa canção, Camila, é uma canção que a gente faz num lugar muito especial, que se chama Pedra Sonora. Lá na Serra da Mantiqueira, que é também parte do território de São Paulo, tem uma parte da Serra da Mantiqueira, que é São Paulo, é território indígena, a Manatiquira. A Manatiquira do Tronco Tupi quer dizer as terras que chove. Então, por isso que quando eu venho em algum lugar e a chuva vem, o pessoal já fala, Aline, eu falei que não ia trazer, eu ia deixar em casa o pau de chuva. A Serra da Mantiqueira. Mas eu trouxe. E aí, olha o que aconteceu ontem. Ó, depois a gente conversa, tá? Tenho dados precisos, fatos, saiu até em matéria. Indígena canta no Santo Antônio do Pinhal e chove a tempestade que não se fazia há 30 anos. Gente, é uma mensagem. Não é aborrecimento da Mãe Terra, não. É porque, como eu falei, a gente, às vezes, quando escuta numa brisa, como passa uma brisa, a gente não consegue ouvir. Tá o nosso ensurdecimento provocado por nós mesmos, né? Aí essa pedra, você sabe que a pedra tem formato de uma mão assim. Ela está sustentada por uma outra pedra que você fica, como ela chegou aqui? Porque ali onde eu moro, gente, já teve uma erupção vulcânica. E a Roberta conhece bem essa região, porque ela conhece bastante, ela tem familiares lá que moram lá. As pedras ainda estão quentes. Uma erupção vulcânica, né? E a pedra sonora fica assim, ó, a mão da Mãe Terra. Você pode chegar lá e deitar e ouvir. E ela tem uma grande habilidade de nos escutar também. Você toca, Shirley, a gente vai ter que parar lá na pedra sonora. Você toca e ela responde. Se ela te responder, é porque o seu pedido foi um pedido coletivo. Não adianta pedir coisa para si não, tá, gente? Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não. É coletivo. E também não é para o outro ter, não. Eu quero saúde para a Mãe Terra. Eu quero que as árvores tenham mais espaço. Quero que as crianças conheçam as línguas indígenas. São pedidos coletivos, tá? Então, quando eu vou lá, eu canto essa canção. E aí eu falo para as crianças, mas para as crianças que estão em vocês também, que essas são muito importantes estarem aqui hoje. Toda pessoa que está aqui, ela está por um convite muito especial. Ela não está de forma aleatória. Então, não é a quantidade que faz a boa audição, não é? É a condição de quem escuta. Muita gente aqui talvez não me ouvisse em tudo. No olho, no cabelo, no abraço. Muita gente podia se dispersar, mas aqui está a quantidade que tinha que ser. Vocês vão cantar comigo, tá? A canção indígena ela tem as variações. A gente começa num tom, vai para outro, deixa os musicistas enlouquecidos. Que tom é esse?
Mas é porque é uma música que brota dentro do nosso território ancestral. Então, ele não está preocupado com as notas, está preocupado com a mensagem, né, Tissatê? Gratidão por estar aqui. Aí, quando eu for na pedra sonora, eu abraço, tiro o sapato, que ninguém quer tirar tênis para subir, eu subo, tiro o sapato. Podem ver, tá? Uns vídeos que eu fiz com a pedra. Kuarane canare, Kuarane canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare, Kuarune canare, Kuarune canare, anindondo, Kuarune canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare, Kuarune canare. Kuarune é uma palavra fácil, não é? Kuarune canare, a pedra que canta, sonora, que toca. Essa canção é boa porque ela faz isso aqui, ó. Shirley já ouviu, Roberta também. Mas é sempre bom cantar de novo, porque a gente pisca e o asfalto da colonização pega. A gente pisca, os nossos medos pegam. E ela é para quebrar tudo. É para quebrar aquilo que não está fazendo sentido na nossa vida. Porque como nós, indígenas, falamos que somos corpo, território e espírito, a gente convida vocês a se sentirem assim também. A gente não quer isso só para a gente. Por isso que a gente insiste na sociedade. Porque a gente gostaria que vocês também sentissem isso. Seriam menos problemas para todos, né? Kuarune. Kuarune. Canare. Canare. Kuarune canare. Kuarune canare. Eu posso mudar o meu tom que vocês vão continuar cantando no tom certinho, não é? Eu vou subir bastante, tá? Mas então eu vou ensinar como é que vocês vão ficar, ó. Kuarune canare, Kuarune canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare. Essa parte é bonita, hein? Kuarune canare, Kuarune canare, anidondo, Kuarune canare, canare munde, Canare munde. canare munde, canare, Kuarune canare. Me ajuda porque a gente na pedra sonora. Kuarune canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare, Kuarune canare. Kuarune canare, Kuarune canare, Kuarune canare, Kuarune canare, anindondo, Kuarune canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare, Kuarune canare. Eu amo fazer isso. Libera. Gratidão Yanxô Pachamama, olha aí a iluminação que a gente precisa. O certo é a gente pegar sol todo dia, né? Vocês fazem isso? Aqui tem tanto prédio que a gente não tem sol. E aí me perguntam sempre, num livro Guerreira, vocês vão ver depois a capa, o que você indígena está fazendo na cidade? Falei, o que vocês fizeram com a nossa floresta? Fizeram o que com a nossa floresta? Eu que estou no lugar errado, você que me invadiu e transformou tudo em prédio. E é mais prédio, não é? E querem pegar mais território para fazer mais prédio, é chalé, lá no nosso espaço não é tão diferente, não. Aonde tem araucária, querem fazer chalé, gente, mas não pode fazer chalé perto de araucária, é perigoso, vocês sabiam? Mas chama o turista. Mas não é por aí, né? Vou deixar você continuar falando comigo, senão eu falo aqui, ó. Aí vai anoitecer, a gente vai conseguir ver os vagalumes, tá? E aí ninguém vai embora não, porque eu tranco portas. Fica todo mundo até o final. Uma vez eu fui fazer uma intervenção urbana com as Guajajaras, nossos parentes,
E aí eu falei, gente, vamos fazer algo para chamar a atenção desse povo aqui da cidade. A gente faz uma fogueira no meio da Cinelândia, como uma praça conhecida aqui em São Paulo. Imagina a gente montando uma fogueira lá. As Guajajaras falaram, olha, parente, melhor não. Falei, ó, se a gente quer chamar atenção para o Dia da Mulher Indígena, que era a ocasião, a gente tem que fazer algo para as pessoas verem, igual a chuva de ontem. Se for mansa, infelizmente, se às vezes eu não tiver uma mancice, infelizmente, não escutam a gente. Porque os nossos ouvidos já estão acostumados a não ouvir. A gente tem aprendido o tempo todo a falar, por isso que eu vou parar, tá? Porque eu não quero cair nessa falácia. A gente quer falar o tempo todo, embora nós indígenas precisamos falar, porque são 500 anos de intervalo. Você sabe que a gente está ouvindo vocês há 500 e poucos e mais anos? Quietinhos. Está na hora de vocês ouvirem a gente. Sem querer estabelecer aquilo que é certo para a gente, tá? Deixa a gente falar. Aí as Guajajaras falaram, vai fazer a fogueira, você vai ter que ficar até o final, você que mora mais longe, hein? Tá bom. A gente fez a fogueira e ficamos até a fogueira acabar. Acabou o ônibus, tive que ir para outro lugar. Acabou o trem para voltar. Vou deixar você continuar, Tsatê. Gratidão, Tsatê. Gente, então a gente está propondo um bate-papo, né? Falar um pouco do Tainô e também conversar. Então, no final dessa conversa toda, a gente também vai poder trazer algumas perguntas que a gente tem. Então, eu não sei se vocês já tiveram contato antes com uma editora de mulheres indígenas. Então, a Xuriá, ela fundou, né, a editora Pachamama. Eu cheguei no trabalho dela através desse livro aqui, o Boacê Uxô, que Roberta veio me presentear, que se chama A História Está na Terra. Depois, eu tive contato com Ian Uxô, que é Território, Corpo e Espírito. E aí, agora, ela está lançando o primeiro livro infanto-juvenil, que é o Tainô Multilingüe, em 3 línguas indígenas, uma língua africana. E aí, eu fico me perguntando assim, né? Se as crianças, se vocês, Mariana e Moara, poderiam me ajudar a responder por que é importante ter um livro escrito por uma escritora indígena, pela Xuriá. E um livro que tem aqui várias línguas indígenas e línguas africanas. Por que é importante a gente ter um livro desse no mundo? Coitadinha das crianças, você foi. Só tô te observando. As crianças grandes também podem responder, tá? Vocês têm bilíngue na escola? Vocês estudam inglês? Estudam francês? Que bom, pelo menos inglês ainda, né? 2. Mentira que eu sou implicante com o inglês, tá? Na hora de traduzir, eu botei o inglês por último, tá, Camila? Vocês podem perguntar por quê. Eu ficava pensando, quando que alguém vai falar uma palavra do meu povo? Olha, aqui todo mundo fala Tsatê. Tsatê. Se você ouvir essa palavra Tsatê na vida, você vai lembrar de mim. Eu acho que é a palavra que eu mais falo, e as pessoas logo memorizam. Ela significa irmã, irmão, pessoa que eu gosto, pessoa que eu quero que fique perto. Vocês que estão longe, pode chegar mais perto, tá? É vocês mesmos que estão aí atrás. Vocês aí. Ó, tem aqui, gente, pra gente sentar. Por favor. Ou cadeira, tem cadeira Quando aqui. me chamam para fazer palestra, eu falo, gente, vocês vão se enganar comigo, eu não faço palestra. Não tem isso. É uma conversa. Ó, que bacana. Quer esquentou aqui, né? Decoloriu mais, né? Isso aqui. Mas vocês não sabem que eu ficava triste para as escolas e ninguém conseguia falar Tsatê, porque não estava acostumado. Aí me chamaram para uma escola, de repente vou na escola de vocês, aí um monte de criança, eu passava assim, e todo mundo, a Índia, olha o índio, a Índia está aí, uma escola bilíngue, conceituada no Rio de Janeiro, nossa, eu nem vou te falar quanto que é a mensalidade, tá? Eu passei, eu vi todas as crianças assim, muito felizes, mas eu falei para elas, crianças, vou contar uma coisa para vocês, eu vim aqui numa escola bilíngue, é do Canadá, nem era daqui brasileira, mas a criança sabia falar inglês, francês
e uma outra língua que eu esqueci. Mas elas não sabiam falar nenhuma palavra indígena. Aí eu falei assim com elas. Posso fazer, Camila? Não me contém, né? Chutepotê, satê, a xuriapuri, dieta taquique, morucá, ninguara morucá, die, coiá, xuriá. O que eu falei? Aí as crianças não sabiam. Você sabe o que eu falei? Eu não acredito. Como assim? Você sabe, Moana? É um absurdo. Vocês sabem falar inglês? Vocês entendem? Aí eu perguntei para as crianças, mas vocês não são uma escola bilíngue, não? Somos uma escola bilíngue. Então, gente, vocês tinham que saber primeiro a língua brasileira, que é indígena. Alguém vai falar em alguma saudação, né? Catuarria. Alguém vai falar alguma saudação em outro povo. Então, que tristeza para a gente ter que saber a língua de vocês e a gente não ter acolhida na fala de vocês querendo saber da nossa língua. A gente até entende que saber uma língua muito, né, de um povo que está muito distante, mas o Guarani, por exemplo, tinha que estar na escola. Porque o Guarani, nós temos Guarani aqui, nós temos Guarani no litoral, nós temos Guarani perto de outros países, nós temos Guarani no sul, centro-oeste, sudeste, não é nem desculpa. Mas a lei diz que a segunda língua, eu acho válido, a língua do ensinar, muito bom, mas a segunda língua não é essa. A nossa segunda língua é o inglês. Está tudo aí já, ó, controlado pelo inglês. Aí, sabe o que acontece? Eu não queria botar inglês no meu livro. Não queria. Aí uma criança de outro país viu a imagem do livro, gostou tanto e pediu para eu fazer na língua dela. Eu falei, poxa, uma criança pediu. Ai, poxa, uma criança tinha pedido. Uma criança que é da descendência até da Roberta, porque é uma criança italiana. E aí eu falei, então tá, se eu vou fazer no italiano, eu vou fazer tem no espanhol, no inglês, no francês, que aí acaba, né? Todo mundo, mas também vou fazer numa língua indígena mais e numa língua africana, porque eu não conheço livro com língua africana. E a gente tinha que saber a língua africana. Por que os adultos não sabem? O que eu falei, eu vou falar para vocês também, hein? Aí vocês vão me responder. Uma língua africana, uma língua indígena. Por que a nossa língua é dialeto? Por que não é língua, né? Agora, vocês podem fazer perguntas, que vocês estão com 500 anos aí de dúvidas, tá? Vocês podem fazer, levantar o dedinho, fazer essas coisas que é interessante para a gente conversar. Se não sou eu, vou falar, e é bom ouvir de vocês, né? Porque ela falou de 2 capas, ó. Eu vou perguntar, então, Camila, para incentivar, né? Por que vocês acham que eu fiz um livro com 2 capas? Mas ele precisava ter 2 capas? Para ser bilíngue? Vocês, pessoas, crianças dentro das adultos aí, o que vocês acham? Essas ilustrações foram minhas também, tá? Eu gosto muito dessa aqui, ó. Eu vou passando um livro para eles verem o que você acha. Ah, sim, acho ótimo. Legal, né? É que eu gosto de desenhar, mas eu não fiz nenhum curso, tá? Para a gente ia ser muito complicado fazer essa universidade, que ela é mais custosa. Eu preferi fazer história. Eu acho que história também me ajudou a pensar as coisas com mais enraizamentos, né? Entender o que a sociedade pensa da gente. É importante para a gente se defender também. Mas esse livro aqui, ele foi feito primeiro para trazer a raiz da minha mãe, indígena. E teve esses pedidos aí para trazer um livro em outra língua que não fosse o português. O inglês foi o primeiro. Mas eu não queria traduzir no inglês, não queria. Só depois que eu refleti, achei que era interessante. Mas com essa condição, né? As línguas indígenas estão primeiro em caixa alta e as línguas estão armadas num formato que tem um motivo, mas vocês vão me perguntar se quiserem saber, porque eu não vou contar não, tá? Aí, se vocês quiserem saber. O livro é da nossa editora, ele é todo pensado na Mãe Terra, ele é uma árvore que se doou, então eu tenho muito respeito a ele, enquanto
o físico que ele é, né? E depois, eu e minha mãe, vocês estão vendo ali o Tainô, né? O boneco. Quando a gente começou a editora, a gente não tinha capital, não, foi por insistência. Porque a história do meu povo entra onde? A gente não ia ter espaço numa grande editora, eu já tinha tentado. Então, eu e minha mãe começamos a fazer um boneco de pano, que é uma arte também do meu povo, das mulheres que começam a fazer bonecos depois de muitos jovens, há muito tempo. Depois que elas já são avós e mães, elas fazem bonecos, não são na fase de criança, não. E eu ajudo a minha mãe a fazer esse. E a gente contava para as crianças, nós somos o povo Puri, o nosso povo está trazendo a sua história grafitada no seu corpo, não é o índiozinho e não é o índio com arco e flecha, não. Nós trazemos a nossa memória e história. E a gente começou a fazer os bonecos, que era o livro. O livro é ele. Depois a gente conseguiu apoio para fazer uma primeira versão dentro de um outro projeto que saiu no Rio. A gente lançou Guerreiras, eram as mães e o Tainô filho. Mas ainda não era do jeito que eu queria, porque para fazer um livro desse você tem que ter como fazer, né? A gente tem que ter suporte, capital, gente. E eu faço o livro depois que eu vou pensar como eu vou produzir, tá? É sempre assim. Eu sonhei com meu pai, no meio da produção dessa versão multilingüe, falando que ele estava com o livro e falava para meu pai, já encantou. Você esqueceu de mim? Acordei e desenhei outro Tainô. Que é o Tainô, talvez, brasileiro, porque nem todo povo indígena tem esse fenótipo que as pessoas querem. A amiga Pancararu viu esse livro, ela me abraçou e chorou muito. Aqui, Aline, a criança do meu povo, os Pancararu. Os Pancararu são assim. Não tem isso que vocês aprenderam lá no livro didático, todo mundo tem cabelo tal, e corpo tal, e tamanho tal. Não existe, nós somos diversos. Então, eu gostei também por isso, porque quebrou. Né? O meu povo não usa cocá, eu tive que colocar um cocá, porque se eu coloco um Tainô, como está no livro todo, ele sem cocá, você ia falar, mas não é uma criança indígena. Aí eu tenho que agradar o olhar do outro para o outro me entender. Olha que coisa. Porque o meu povo mesmo não usa cocá, o povo Puri não usa cocá. Vocês vão ver ali no desenho do Inhão Show, que entrou para o Museu Histórico Nacional, tá? Uma ilustração. Não pelo o valor enquanto o valor ancestral dela, tá? Que traz todo o meu povo numa só imagem. Não porque eu fui a autora, não, porque eu acho que eu fui a pessoa da escuta. Então, o livro começou assim, até a gente fazer. E como foi, Mariana, traduzir para 9 línguas? Uma loucura. Imagina, Roberta me ajudou na revisão de algumas partes. Imagina, um livro em português já é uma loucura para revisar, porque a gente não pode ter erro, não, tá? O livro passa por um controle para a gente publicar. E aí e nós indígenas ainda somos mais ainda perseguidos nisso, porque acham que a gente não fala português. Não, vocês que não sabem a nossa língua, a gente tem que falar de vocês. Se um inglês quer tentar falar português, ele é lindo. Agora, se é o indígena falando, ele não sabe falar, não é isso? Então, não. Os parentes foram muito generosos, tá? Os Guarani traduziram. Parente Guarani, que é um que vive perto, tá, da onde eu resido, o Luciano. O parente Chavante, o Heron, foi uma pessoa incrivelmente generosa, porque sabe-se que a gente não fica traduzindo livros assim para dizer que está na língua. Esse livro ele tem um motivo de estar traduzido, porque eu quero que as crianças chavantes elas receberam o livro. Ele foi para lá. Ele sempre vai para a aldeia Guarani. A Shirley sabe. Eu mando. Porque ele tem que fazer sentido para a criança indígena também. Ele não é para ilustrar para os não indígenas que a gente tem língua. Ele também serve para mostrar isso, mas o coração dele pulsa para a criança indígena receber. E na hora de você colocar na Biblioteca Nacional? Não vou falar, vocês quiserem saber, me perguntem.
Olha, porque tem todas as línguas do mundo, até o sânscrito. Pergunta se tem uma língua indígena. Agora que tem algumas, depois de muita pressão, mas não tem línguas indígenas brasileiras, por exemplo, pelo menos uma categoria para a gente colocar o nosso livro. E a gente não tem apoio, ninguém veio aqui do berço esplêndido da sociedade brasileira. Minha mãe não é letrada. Minha mãe, ela escreve com muita dificuldade, lê com muita dificuldade, mas ela que foi lá, ela que fez o primeiro, ela que pegou meus diplomas, porque se eles não são para isso, eles não valem para a gente. Eles não são para a hierarquia. Não estou preocupada em citar nenhum grande estudioso no livro, a não ser que ele seja um aliado. E aí ele vai vir como aliado e pessoa igual, não porque ele tem os títulos todos que as pessoas querem tanto. Mas aí eu vou passar o boneco também, né? Passa o Tainô. E eu pintei hoje no escuro, iluminada pela libélula, porque o quarto que eu estava, ele não tinha uma janela para um espaço aberto. Mas deu um jeitinho e ele veio. Então, ele veio também desse momento, né? Importante. Com a pintura de hoje. É. Maravilhoso. E outra coisa que é interessante também é essa parte que você comentou comigo de conseguir essa tradução de outros indígenas, do parente Chavante, do parente Guarani, porque existe muita apropriação do conhecimento indígena. Então, tem pessoas que criam enciclopédias, ortografia Guarani, e começa a vender isso, né? Vender um conhecimento que não é deles. Então, para uma pessoa indígena concordar em colocar o conhecimento da sua língua, da sua cultura público, né, através de um livro, foi uma conversa, né? É uma conversa porque existe esse risco, né, de pegar isso, então vamos criar aqui um dicionário. Mas a gente não faz isso. Quem faz isso são os não indígenas. A gente não vai cantar uma música Guajajara aqui sem autorização do nosso parente. A gente não vai gravar, como eu já recebo milhões de pedidos, me passa uma música porque eu quero fazer um... Gente, não é assim. O bem nosso é um bem imaterial. E até isso vocês querem capitalizar? Então, quando um parente faz parte disso, ele está aqui. Tem o QR aqui no livro, que é a nossa diferença nos nossos materiais. É para você ver, gente. Tem o parente Chavante falando, tem o parente Guarani lendo, que ele é muito tímido. E agora vai ter a minha parte também, fazendo essa poética da tradução puri, porque o meu povo ele perdeu muito da sua linguagem. O que eu faço aqui é um sentimento forte. Demorei 3 anos, Mariana, para traduzir para o puri, porque eu perguntei muito às minhas ancestrais se era para fazer. Porque a gente não faz a coisa assim. Tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, dá para tirar um dinheiro desse livro aqui? Quando fala isso, eu já fico ofendida. Porque não é esse propósito, ele é uma semeadura. Ele é para estar na sua escola, ele é para estar numa escola da favela, ele é para estar no município. E se ele for para fazer uma semeadura forte em relação ao antirracismo, aos preconceitos indígenas, ele vai chegar lá. Mas vocês estão muito quietos. Gente, eu não sei. Vocês sabem qual é a prática da abelha jataí? Ela que me ensina o que é coletivo. Quando eu cheguei agora, eu estava internada praticamente com a questão visual. Quando eu cheguei, as jataís saíram todas, tem mais de 1000 na minha casa. Eu tinha que ter gravado, mas como o meu sentimento era tão grande que eu não ia pegar telefone naquela hora ali para gravar. Xília, você vai ver o tamanho da casa delas, que tem uma casinha. Tem mais de 1000 lá dentro. Saíram todas na hora que eu cheguei. E elas ficaram voando, 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 voando. Eu falei, agradeço, vocês estão felizes que eu voltei. As abelhas sem ferrão são as abelhas indígenas. São 305. Então, essa abelha que mora lá, ela... Quero que vocês aprendam uma música da Serra da Mantiqueira. Ela é mais fácil ainda, vocês já aprenderam a falar, né? Caraunê, Canaré, Mundê, quase que não consigo nem eu falar. Agora essa é mais fácil. Inhãoxô, Uxonamá. Uxonamá. Inhãoxô. Inhãoxô. Isso. Inhãoxô é a mãe terra na língua
Na língua o quê? Puri. Ah, bem, se você falasse Guarani, eu ia falar, gente. Eu vou ter que voltar e repetir tudo. A língua Puri. Agora ela vai existir, porque você vai cantar comigo, Tsatê, porque a língua é viva. A língua não está no vocabulário, esse negócio de fazer dicionário, né, parente? Que negócio é de fazer dicionário? A Puri também trabalha comigo. Lá eu trabalho na Museu do Cultura Infantil. Ai. Trabalha também. Ah, Tsatê. Sabe, ele canta bem também. Nossa, incrível. Que bom, agora você me conhece também. Depois a gente conversa mais. Essa música foi feita às margens do Rio Preto, em Amatuza Tenhor. Você não vai poder esquecer isso. Você já sabe, Roberto, em Amatuza Tenhor? Fala de novo. A Shirley sabe que eu toda hora eu falo. Yamatuza Tenhor. Yamatuza Tenhor. Yamatuza é o nome do rio. Yamatuza. O rio é pequenininho, mas para a gente o rio é tão grande, tão imenso, tão cheio de saberes, que ele é Yamatuza. Yamatuza. Ele é essa canção foi feita lá, porque é o lugar que eu vou. O pessoal quer ir lá para ter aula comigo. Olha bem, Mariana. Aí eu carrego todo mundo lá para o Rio. Senta todo mundo aqui, vamos conversar, vamos falar. E se chover, melhor ainda, vocês vão sentir a chuva. Quanto tempo faz vocês não tomam banho de chuva? Não é? Então, aqui todo mundo correu, mas eu sou o contrário, eu vou para a chuva. Tá bom? É assim, ó. Inhão xô, o xonamá. Inhão xô, o xonamá. Inhão xô, o xonamá. É igual o rio, ó. Inhão xô, o xonamá. Já aprenderam? Essa é mais fácil. Vocês querem ir comigo lá pro Rio qualquer dia? Sim. Então já está o convite, tá? Eu vou falar que é fácil chegar. Ia, ia, heia, heia, ia, 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 heia, heia, ia, 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 heia, ia, 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 heia, heia, ia, ia, o xonamá. Ia o xonamá, ia o xonamá, ia o xonamá, ia, ia, heia, heia, ia, 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 heia, heia, ia, 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 heia, ia, 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 heia, heia, ia. Quando eu levo o pessoal lá no Rio, fica todo mundo com o pé assim, sentindo areia. Imagina isso, tá? A gente está na época que está mais seco, então o rio ele não vai te levar. Pode entrar, põe o pé lá e deixa a água. Esse canto, né? Ia, ia, heia, heia, ia, ia. Você faz lá no Rio. Ia, ia, heia, heia, ia, 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 heia, heia, ia, 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 heia, ia, 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 heia, heia, ia, ia, o xonamá, ia, o xonamá, ia, o xonamá, ia, o xonamá. Yamatuza Tenhor, Yamatuza, Yamatuza Tenhor, Yamatuza, Yamatuza Tenhor, Yamatuza, Yamatuza Tenhor, Yamatuza. Ia, ia, heia, heia, ia, 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 heia, heia, ia, 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 heia, ia, 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 heia, heia, ia.
Aline, você estava lá no Rio Preto, que eu ouvi você cantando, não é possível, você mora lá do outro lado de Minas Gerais. Eu ouvi, Aline, não é possível. Fiz um eco. Eu sou conhecida assim na região. Você estava lá com os alunos, né? A gente ouviu, a gente queria passar, a gente deu uma volta, Aline, porque eu falei, eu vou passar ali, vou atrapalhar. Ficamos aqui, ó, no meio da trilha. Falei, vocês não passaram por quê? Vocês passassem, parassem, sentassem com a gente. Não, podia não, a gente está trabalhando, mas a gente ouviu você cantando. A Serra da Mantiqueira é a serra que todo mundo devia amar, assim, abraçar. Ela é nossa mãe, nosso manancial. E aí, quando eu vou tomar banho de rio, eu vou lá para o Rio Marimbondo, que encontra com o Rio Preto, porque o Preto é o nosso avô, e é Matusa. E o Marimbondo é meu tio. Ali ele vai fazer o que para lá? Eu vou ali falar com meu tio, com meu avô. Você para aí, que eu não vou te ouvir agora, não. Depois a gente conversa. E aí a gente vai lá no Encontro dos Dois Rios, que a Roberta foi, e tem uma terra tão maravilhosa que ela tem um barro misturado com areia, que você fica assim, ó, e vai entrando na terra, e vai entrando. E eu mesmo com a minha... É outra história, né? Se eu for contar a história aí do meu processo de cura oftalmológica, eu vou demorar o mesmo tempo que ele durou, 3 anos e alguns meses. Então, eu não vou contar tudo, não. Mas mesmo com a minha questão de olhos, com a delicadeza que eu tinha que ter, eu ia. Porque, para mim, não é eu que vou lá. Eu preciso honrar aquele lugar que está ali. E que muitas pessoas gostariam de levantar de manhã e ir, sentar à margem de um rio e não podem. E tem criança que nem conhece. Tem criança que acha que nasceu no concreto, que a floresta é algo diferente. Que o certo é ter as casas, os asfaltos, os concretos da vida todos, né? E não que a floresta aqui, que é o espaço. Né, Camila? Você me controla, senão eu vou fechar a porta e todo mundo vai ficar aqui até 1h da manhã. Já está aumentando, né? Mas a gente pode também agora colher algumas perguntas que vocês tenham. Enfim, o pessoal que chegou agora também por aí, bem-vindos. E aí é para ser um bate-papo mesmo, então agora vocês podem trazer, assim, perguntas que tiverem. Eu gostaria de saber sobre o Porpuri. A gente estava conversando antes. Como foi esse ressurgimento? O que eu te falei. A gente já existe. Nós estamos simplesmente tendo coragem de falar sobre. Principalmente quem mora na região onde eu moro, na Mantiqueira, as pessoas têm medo de falar que são indígenas. Não é como se autodeclarar na internet, é bem diferente, tá? Não é como você fazer um trabalho midiático, porque há uma violência muito grande naquela região em que eu vivo. Existem as pequenas Europas que querem se colocar à frente e querem ser a verdadeira história da região. É o que minha pesquisa eu falo agora, tá? Eu pesquiso mais para poder trazer as raízes indígenas. Tirar asfalto de lugar que é floresta não é fácil, não. Ontem teve uma entrevista que foi publicada e que o jornalista pegou uma frase minha que todo mundo depois veio comentar, que é trazer o território por meio da palavra, que é mais ou menos o que eu faço, né? Os livros, eles vêm falar de algo que ninguém quer falar. Então, o povo puri, minha avó, minha bisavó, minha mãe existem. Eu só estou honrando o que elas fizeram, o que elas foram, o que elas são, tá? Então, existem muitos anciões e anciãs na Serra da Mantiqueira, nesse pedaço entre Minas e Rio, Minas e São Paulo, principalmente, e que foi ensinado para a gente não falar que era indígena, e ainda hoje é uma problemática, porque se olham para os nossos parentes e irmãos pretos e dizem, o escravo, ainda trazem essa visão, né? Para a gente aponta e fala, não é mais índia. Entrou na universidade. Não é. Você tem aldeia? Aqui não tem aldeia na Serra da Mantiqueira.
Mas é porque, sabe, qual é o seu nome de Satê? Tiago. Tiago, eu sou terrível nas respostas, eu dou resposta rápida. Gente, a Serra da Mantiqueira já está dizendo, ó, a Manatiqueira, a Serra Gota de Chuva, nome indígena que vocês querem mudar. Aí criaram a pequena Finlândia, a pequena Suíça, as pequenas Europas que querem falar que a história de vocês que é verdadeira, quando vocês contam, que foi uma princesa indígena, se apaixonou pelo guerreiro Tupã. E aí, a Serra tem um nome porque a princesa indígena chorou tanto, mas tanto, porque ela não pôde ficar com o amor da vida dela. Eu falei, vocês colocam o José de Alencar no berço das crianças. Isso não pode. A Serra da Mantiqueira, a Manatiqueira, a serra emana água. Quer história mais de amor do que essa? Uma serra que te doa. Na nossa região, a gente tem água mineral. Essa semana eu fui numa fonte, eu tirei foto bebendo a água, meu presente de reinício de ciclo, porque eu estava 40 dias quietinho no casulo. Eu estou andando agora. Então, o povo, ele existe. O mais importante é fazer a voz dessa anciã que está lá no meio da mata também ser escutada, com todas as questões dela. Por isso que o Boacé, que a Camila falou aqui, é um livro pequenininho, porque ele era mais fácil, ele está por aí. Eles fazem essa artinha. Porque eu consigo presentear vários parentes com esse livro. Ele está disponível, ele é mais fácil. Ó, ele é um neném. Aqui, 100 anos, tá? Ele talvez tenha mais força até do que o Tainô. Aqui é a Serra da Mantiqueira no meu coração, porque eu que ilustro os livros. Então, tem falas e vozes de vários puri que estão lá na Serra da Mantiqueira, que trazem seus saberes e que você não vai conhecer na internet. Porque muitos... Escute. A nossa árvore é a araucária. E tem também, olha, o sagrado, outra palavra, danadinha, né? Essa questão do sagrado, ela é mais uma questão da colonização, porque para a gente tudo é importante. Ó, a árvore tem sentido para a gente, a araucária tem também sentido para os puri da zona da Mata Sapucaia, mas é a questão da proximidade. A gente tem uma história que está entrelaçada à história da própria araucária. Você está entendendo? Como é que eu vou falar da árvore Sumaúma, que eu amo, mas ela tem a relação forte com que os parentes estão na região norte. A Sumaúma é mais importante que a araucária? Não. A gente acha a araucária mais importante que a Sumaúma? Não. É uma questão de território. Né? Então, aí, os meus trabalhos, eles vêm um pouco nessa perspectiva. Primeiro, de tirar a gente do lugar do encantamento só, do místico, trazer a gente para a história com dados e fatos e nos colocar igual, mas com a honra. O que a gente precisa ser escutado e ter uma reparação histórica, que é o que eu peço lá na Mantiqueira. Aí vocês imaginem, né? Como que é. Como que as situações. A sorte é que eu sou uma abelha jataí, às vezes tem uma oncice ali que tem que ter. Não sei se você está entendendo, Tiago. Então, para mim, não existe um movimento novo. Esse movimento já está, ele só não era visto. Que é quando a minha mãe fala que é indígena, ela faz uma expressão de amor, né, que é o boneco indígena. Quando ela é uma das poucas da família dela que assume isso, ela é muito mais guerreira. Ela está fazendo muito mais do que eu, porque eu só estou fazendo porque ela fez. Tá? Então, minha resposta. Vocês podem falar, hein? Aline, fala um pouco da questão ecológica. Porque você tem... a sua escrita é uma das poucas que traz essa questão. Você falou do território, mas é importante você falar dessa questão ecológica. Muito agradecida, Shirley. É uma preocupação constante. A gente está numa região que tem... Eu não sei explicar, eu fico com o meu olho cheio de chuva quando falo do meu território, do território que eu faço parte. Território para a gente é isso aqui, tanto que uma das coisas que a gente estava conversando, né, antes de começar o encontro,
é que em algumas cidades que eu fui, que não chovia há muito tempo, que não tinha uma tempestade, eu chego, acontece, algo assim. Não é nada místico, talvez seja a relação fortíssima que eu tenha com a minha região. E isso já tem comprovações aí de vários encontros, né, Shirley? Porque para além da minha preocupação com o meu povo, eu vou ser muito franca, a minha preocupação com a Mãe Terra é 3 vezes mais. Então, eu sofro mesmo, né, com as questões que estão acontecendo. Eu falei dia desse, gente, para tudo, tira todas as disciplinas do currículo escolar, coloca aí inter-relação com a floresta, do primeiro à universidade. A gente não sabe se relacionar com a terra que a gente tem, com as pessoas. A gente sofre por coisas que não precisávamos sofrer. E o que está tendo que nós fazer? De fazermos urgente, que é aí esse descontrole, né, climático, é a nossa ação. Nós somos os mais jovens nesse planeta e somos os devastadores. O parente Davi Copenal está falando isso há quanto tempo e tantos outros parentes falando também. Mas a preocupação também com as crianças, né, que chegam lá no espaço, eu vim falar, porque você está triste hoje, Aline? Você vai contar a história para a gente? Não posso, gente, eu estou em luto. Ué, você está triste? Estou. Mas por quê? Então, gente, aqui, ó, do lado do Lambari, atropelaram mais uma onça parda. As crianças, eu falo assim com as crianças, não estou falando de fatos que eu vivo, tá? Elas falaram, mas o que aconteceu? Eu falei, tinha uma placa enorme, vocês imaginam, uma placa enorme. O motorista passou numa velocidade além porque não tinha radar na estrada de terra e ele atropelou mais uma onça. E eu estava triste mesmo, eu estava extremamente triste. Aí elas sentaram lá no espaço, eu fiz onças. O que mais tem são onças, né? Tem uma mesa de onça, banquinho de onça, as crianças sentam ali para ler, para pegar livro indígena. Quando elas vão ver isso? Quando a gente vê na escola livro indígena, é livro de não indígena falando de indígena. De tanta gente falar um pouco, tá? Então, a questão ecológica, ela para mim é essencial, porque eu amo esse planeta. Né? Eu estava fazendo a coleção da Jataí, que é uma coleção, ela está aí, já ilustrei, ela é para crianças que estão aprendendo a escrever, mas ela não é uma coleção só para as crianças, é para os pais, porque os pais precisam ler, né? E para as crianças são menores, e eles vão ler e também vão aprender, porque vocês, enquanto sociedade, nada sabe da questão indígena. Nada sabe sobre as abelhas, vocês não sabem o nome das árvores, vocês não sabem os passarinhos. A preocupante só o sabiá aqui, claro, muito. Não dá para se contentar. A gente tem que se criticar com a nossa ação contra o ser humano, que é péssima. Então, o legado que eu posso deixar para as crianças é elas terem essa sensibilidade. Aí elas falaram, depois de eu ter contado o caso todo, o que você vai fazer, Aline? Eu vou fazer um livro da onça, porque eu tenho que falar disso. No livro agora que eu estava escrevendo do Thier, tem uma parte que eu falei, gente, eu senti necessidade. O Thier, ele está tão triste com essas queimadas que ele está agora repensando a sua cor, que é a cor da brasa. Ele é vermelho, ele é o único pássaro brasileiro de fato. Mas ele também sofreu queimada, o ninho dele se perdeu, os filhotes morreram. O que vai fazer o Thier com a cor vermelha da sua penagem? Você não tem mais a floresta para ele se destacar. Então, eu acho que a questão da Mãe Terra, que eu falo Mãe Terra, aí vocês vão falar natureza, tem a ecologia. E eu estou num grupo que está vendo isso também, tá? Eu fui reconhecida como uma cientista que trabalha com essas questões e uma das poucas que é cientista trabalhando com a comunidade. Eu não sou midiática, então vocês não vão ver isso. Eu fazendo cartaz, foto. Mas está lá na minha história, tá? E eu tenho feito essa colaboração, que eu acho que é o mínimo. Eu não estou fazendo nada, eu queria fazer muito mais. Então, a gente tem que pensar isso muito seriamente quando tem uma liderança que aí está estimulando esse tipo de coisa e as pessoas estão achando natural, a sociedade está doente. Quando a sociedade ainda toma Coca-Cola, está doente. A sociedade que usa ouro para enlaces amorosos. Gente, o ouro que está matando nossos parentes. Vocês usam ouro para falar de amor. Gente,
Depois, porque aí perguntaram que eu fiz 7 cirurgias, tá? Eu vou por Guinness. Questão oftalmológica, que é o sofrimento, não é do que a gente não vê, é o que a gente vê e a gente quer que as pessoas vejam também e elas não conseguem, né? Então, para mim, Shirley, essa questão é extremamente importante. É assim, ela está além até da questão do meu povo, porque meu povo só existe porque a Mãe Terra existe. Aquela imagem que está lá, né, que foi para o museu, da gente abraçar na árvore, é isso que eu vejo, que deveríamos ser assim. Muito grata por ter lembrado. Mostra a imagem. Assim. Esse também pode passar, né? Eu passei Ele está já, aberto? Vocês vão ver na orelha que ele está no museu. E aí tem o meu tamaninho do lado ali. Olha, chegou, mas a abelhinha já está aí, né? Alguém quer ver? Pode passar. Tá na orelha do livro aqui, tá? A capa é a imagem, a orelha, é a obra lá no museu. E eu acho ele muito interessante, porque mostra a gente sem os estereótipos todos que se espera de uma comunidade indígena, porque isso também a gente cobrado, né? Falar, a gente não tem essa aldeia que vocês imaginaram, porque vocês que inventaram que todos os povos vivem assim, nem todos são assim. Tem alguns que não moram em grandes habitações, tem grupos menores, né? Façam perguntas, senão eu vou parar de falar. Eu tenho uma pergunta, Rosa. Mas aí depois a gente vai rodando. Na verdade, eu queria falar um pouquinho. Quando eu li a história de Tainô, o menino que tinha 100 anos, eu fiquei muito tocada porque ela é uma história de retorno. Esse retorno, né? É uma história de retorno para a Mãe Terra. E a mensagem que fica para mim no fim, quando eu termino a história, é de que tudo, em algum momento, precisa retornar para esse lugar do amor e do olhar com a Mãe Terra, né? E eu percebo que, para mim, na minha história pessoal como educadora, os livros que mudaram a minha vida, os mais recentes são os seus. Poxa. Esse livro que está circulando, Território, Corpo e Espírito, gente, é uma cura, cola pedaços da alma, sabe? Então, os livros que mudaram a minha vida, quem escreveram foram pessoas indígenas e pessoas negras. Então, você é a escritora mais recente que mudou a minha vida. Eu tenho uma honra de poder estar aqui do seu lado agora, estar aqui contemporânea a ti. A Bell Hooks, que já se encantou. Nossa, Bell Hooks. Que é uma pessoa também que está escrevendo. Eu estou lendo um livro dela agora, Comunhão, a busca das mulheres sobre o amor. Ela tem uma trilogia sobre o amor, que assim é outra que faz assim, ó, retorno, gente, retorno. Como a gente retorna para o amor no meio dessa cacofonia, né, de máquina? Será que a gente consegue construir vida e amor no tempo da máquina? Ou será que a gente precisa abrir um pouquinho de mão desse tempo mesmo, entender, estamos aqui nesse sistema, esse tempo, mas como a gente vai ser um rio no meio desse monte de prédio, né? Então, você, a Bell Hooks, o Nego Bispo, que é um autor negro quilombola, brasileiro também, já se encantou no passado, Sim, e o Ailton Krenak, que é outro parente que está vivo, né? Então, o objeto livro, para mim, ele tem um significado muito forte na minha vida, que eu só comecei a me dar conta esse ano. Os livros mudaram a minha vida, as coisas que eu li mudaram a minha vida. E essas escritoras e escritores indígenas e negros, para mim, tem uma chave de liberdade tão profunda que é de liberdade, mas é esse lugar de alinhamento também. E aí, o que você está fazendo? E aí? Né? Você vai continuar dançando com a máquina? Você vai continuar no caminho de ser uma máquina? Ou você vai voltar para a Terra? Então, a minha pergunta é mais assim, nesse sentido dessa intenção de escrever o Tainô. Eu percebi que, para mim, teve essa sensação de retorno, assim, uma jornada de retorno. Você sente que teve isso também ou não? Como que foi esse processo de escrita? Vou pedir ajuda a você, tá, Shirley? Veja bem, quando eu escrevo, eu estou lá no rio, eu estou na mata, estou abraçando a árvore.
Jamais eu vou saber por que eu estou escrevendo tecnicamente naquele jeito. O livro das abelhas já está aí. Ele veio, tem 2 livros que eu escrevi recentemente para explicar, né? Ele é parido. Ele está aqui, ele vai fazendo a andança dele, ele vem para cá, ele vai para o corpo, e eu vou escrevendo. O Tainô é da minha inquietação dessas pessoas que eu queria trazer para a floresta e não conseguiam ir. Eu queria trazer todo mundo, mas elas não entendiam o que é trazer para a floresta, que é aquela floresta também, que você viu as crianças recitando uma poesia que eu escrevi, é uma floresta em mim, que o meu olho encheu de chuva 3 vezes, né? Porque o livro foi escrito não foi escrito para crianças, as crianças amam. Botaram o nome Livro das Abelhinhas, então eu não sei, é um mistério. Eu escrevi um Livro das Abelhinhas já está aí, que nasceu também assim. Eu pedi para Shirley ver, e depois que eu fui ver, eu quero que ele tenha também informações sobre as abelhas, mas eu quero que ele tenha esse acolhimento. Então, é parido de Satê. Mas com uma força ancestral forte. É muito forte para mim também. É uma inquietação tal que eu não consigo parar. Eu falei, eu estou escrevendo sem poder, estava escrevendo sem enxergar. Eu gravei o Inhansho também, que você leu. Eu fiz, só para vocês entenderem, eu tive o diagnóstico que eu não ia mais voltar a enxergar há 3 anos. E algumas pessoas aqui, como a Roberta, a Shirley, têm me acompanhado, porque eu insisti, falei, eu devolvi o diagnóstico à médica. Foi exatamente, eu falei, é seu, não me pertence. Os ancestrais falaram que não vai acontecer isso. Mas eu saí, chorei tanto, eu tive que ir para a casa da minha irmã, do jeito que eu estava, para poder... Então foram 3 anos em que eu não poderia escrever, e eu escrevi. Porque a palavra vem aqui, E eu gravei o Inhansho todo antes de escrever. E eu fiz questão de eu mesmo escrever. Aline, eu te ajudo a não escrever, não. Porque eu gosto de ver como a palavra fica desenhada. Aline, meu irmão parceiro que é diagramador, é o único homem da editora. Aline, desenha a sua letra. Tiago, você está maluco? Tiago também. Eu não estou conseguindo ver, você vai mandando eu desenhar. Ele desenha que se desenha até de olho fechado essa letra. Gente, meu amigo, para me ajudar na cura também, ele fez a fonte do Inhansho, a minha letra. Então, é a minha letra que está ali, é como se eu escrevesse realmente no diário, né, que eu já desenhava os títulos dos livros, mas esse livro exemplifica isso. As crianças imaginam o escritor, né, no escritório, no lugar tranquilo, escrevendo. A gente está no meio do furacão mesmo fazendo. Ou na calmaria do rio. O que ele vai como ele vai chegar a você, eu não sei. Mas ele tem um sentimento de amor muito forte ali. Né? A nossa história não é romântica, como eu comecei a falar aí da Serra da Mantiqueira, né? Que tem que colocar uma princesa na história, e o conceito de princesa não é nosso. Mas a nossa história, ela é amorosa demais. Então, isso traz na palavra, uma palavra viva. Quem chega lá no nosso espaço, que é tudo pensado com muito amor e afeto e respeito, eu tenho uma estante que ela é isso aqui. Ela fica numa quina e cada quadradinho daquele eu coloco os livros, né, indígenas. Muito respeito, gente. Olha isso, é uma floresta que está aqui. Cada janela dessa é uma floresta diferente, porque no Brasil nós temos várias. A Mata Atlântica não é a única, a Amazônia também não. Só na Mata Atlântica tem mais de 20, imagina. Então, essa fala minha me traz esse perfil também da pergunta da Shirley, e isso que você trouxe, né? Eu não tenho... a pessoa usa o termo... Qual o termo que usa para mexer com a outra? Que fala provocar, né? Provocar. Você tá Não, eu não quero provocar ninguém, eu quero que a semente desperte. O nosso querido Os Raios e Trovões e Ventanias, que vocês tiveram acesso ontem, né? Eles estão sempre lá na serra. E quando eles começam, eu falo, agora que vai germinar tudo. Por que é o verão também? Pelas águas e porque é a força energética que faz as raízes
Então deve ter isso no livro de Satê. Que aí faz uma tempestade dentro de quem lê, né? Que se ela está aberta. Né? Voltou, Tainó aqui. Na oca dele aqui. Sempre dessas árvores não tem nada para respirar. Sim. E aí o livro é uma árvore, muito respeito. 150, o professor lá da UFPA, que eu já fui para a Amazônia umas 5 vezes. E uma das vezes ele ficou conversando com todos nós, né? E ele falou assim, até 2050 não continuar com essa devastação florestal no Amazonas, que é um parque sonoro assim, muita potência e traz esse oxigênio para o mundo todo, não vai ter ar para respirar nos 50 ninguém sobrevive. Mas a Amazônia precisa da Mata Atlântica também. A gente acha que as florestas estão assim, desassociadas, né? A gente pode fazer pela Mata Atlântica. Porque você fala da Amazônia, a gente não está lá. Você está lá? O que você faz com o seu lixo? Pergunta primeira. Você cuida do seu lixo? Você quer salvar a Amazônia e não cuida do seu lixo? Olha o reciclável aí. Você prefere embalagens que você pode reutilizar? Vou voltar. São coisas que a gente pode fazer aqui na cidade. A gente pode fazer florestas suspensas. Eu escrevi um texto que chama Florestas Suspensas, pensando em florestas que podem estar, sabe, nos apartamentos. A gente não faz, porque a gente acha que não pode, que a floresta é aquilo que está longe. A gente pode fazer muita coisa, a humanidade pode fazer. Ela pode ficar tão chateada e amargurada com os 50 anos fatais, ou ela pode levantar e fazer alguma coisa. Com certeza seria um lugar melhor, né? A cidade se fosse mais arborizada, né? Com certeza, né? Sim, então, ó, você pode plantar uma árvore, vou te dar uma tarefa de Satê para amanhã. Aproveita que não tem energia. Aproveita que choveu, a terra está úmida, está próspera para receber. A gente não pode esperar, já que vocês estão com esse medo aí, não pode esperar. A hora que eu puder, a hora que eu tiver um tempinho, eu vou passar por um parque. Mas eu vou ficar aqui vendo essa televisão antes, ainda bem que eu não tenho, tá? Mas é a opção da humanidade, a humanidade está fazendo essa escolha, né? Então, o que a gente vai fazer agora, no tempo presente, no nosso momento vivos, né? E a gente resistir também, né? Porque a gente entender que estamos nesse sistema que o tempo todo está oferecendo esses estímulos para retirar a gente da nossa presença. Para você plantar uma floresta, você ter uma presença. Cuidar de uma vida, uma coisa que você vai ter que olhar todos os dias, cuidar, regar. E às vezes o resistir é falar não para o vício no celular. O resistir é escolher não colocar a sua atenção no que está fora. Trazer como que a gente pode ir trazendo essa floresta para dentro, no nosso dia a dia, resistindo a essa cultura que quer capturar a nossa atenção, quer levar a nossa atenção para a tela, quer levar a nossa atenção para comprar alguma coisa. Então, tem um caminho de volta para a floresta que a gente ainda está aqui na floresta. Aqui é território Guarani, né? Então, nós estamos aqui, esse lugar existe, ele resiste. Então, a nossa Satê veio do território dela para ativar esse território que está aqui na gente. A gente somos esse território, né? Eu acho que é muito também, porque eu visitei lá no colégio do Patinho, né? Lá tem um museu. Lá tem aldeia de indígenas, vários. Aqui em São Paulo. Piratininga, né? Antes de ser São Paulo, chamava Piratininga. Eu vi, nossa, muito. Várias aldeias, mas não existe mais. Só Guarani. Pessoas sabem, né? Mas tem vários indígenas. Sim. Eu fiquei assim, nunca vi. Primeira vez que eu vi, nossa, aldeia, esse São Paulo, aldeia de indígenas. Muito. Sim, bastante. E aí falam que nós somos nômades, que lá na Mantiqueira gostam de falar isso. Vocês por isso são nômades? Claro que não, a gente não quer entrar mais em conflito com os colonizadores. A gente só sai do lugar por uma força muito intensa. A sua região, né, Shirley?
ela faz isso. Eu já fui várias vezes lá e eu falo, gente, vocês não querem... O fato é, antes de vocês aqui, os guaranis estavam aqui. Ah, os guaranis são nômades. Tá, mas eles pararam. Aqui. Então, vocês não são os originários daqui. Porque é tão impressionante como não aceitação do óbvio. Você vai falar, Piratininga, São Paulo, não querem. E umas narrativas, Aline, que vem deles, né? Eu ainda questiono essa narrativa aqui. Boiçucanga, né? A serra que separa Tupiniquins, Tupinambás, porque eles brigavam. Eu não tenho certeza dessa narrativa. Não, eles querem que a gente brigue, né? Porque é eles que são os heróis, os pacificadores. Então, a história fala que os pacificadores, principalmente na época da segunda colonização grande, que os imigrantes, e aí a gente não está falando para ninguém ficar chateado aqui, tá? Dado histórico. Vamos lá, maturidade de ouvir. É verdade, os imigrantes no sul... Sabe, quando você entra lá, muitos imagens indígenas escravizaram. Quando você vai entrar lá, você sabe, pesado para mim. Igual, tipo, não sei o que está acontecendo lá. Morreram um monte de gente, até criança. Você percebeu assim, quando eu entrei lá no museu, lá embaixo, eu sentiu bastante. Quando esse menteador falava muita coisa, assim, eu fiquei... Nossa, muito pesado para mim, é lá no Pedro. Sim. É a história desse lugar. A gente sente. Sim. Senti muito isso que você está falando. O Museu da Colonização, numa cidade chamada Pereira Barreto de São Paulo também. Falei, gente, vocês querem dizer que não tinha indígena aqui com um rio chamado Tietê? Por favor, né? Vocês querem mudar o Vale do Tietê, botaram o nome de Pereira Barreto e a cidade passou por 3 nomes. A gente fica pensando, poxa, mas por que eles querem apagar a nossa história? Se ela é tão forte, não vai adiantar. Lá no sul, eles quiseram apagar agora o Vale do Itajaí-Açu, para Vale Alemão. Então, a gente não pode achar que a colonização foi só lá na década, no século XVI, isso não aconteceu e não vem acontecendo, porque está acontecendo. Está em curso. E é um projeto de eliminar realmente... aqueles que estão ali, a gente não está salvando nada, tá? Esse negócio de Marvel aí, heróis, vocês gostam pra caramba. A gente sabe muito bem da realidade, porque os nossos parentes que mais morrem são os que estão protegendo a floresta. Então, não é salvar, agora a salvação dos indígenas, não, a gente está querendo que vocês façam com a gente. Poxa, vem junto, então. Não dá para mudar o nome da cidade de São Paulo? Dá sim. Não dá para voltar a Mantiqueira? Ah, vai, porque no meu endereço eu coloco a Mantiqueira e ponho biscoito de mal entre aspas. Você vai pelo CEP, meu filho, não vai nem pelo endereço, vai pelo CEP, que Jair, que vocês inventaram também, demarcação, não é? Eu coloco, gente, depois eu já ultrapassei os tempos. Então, a gente está se encaminhando para a finalização da nossa roda aqui. Mentira. Mas a gente tem 10 minutos ainda. Então, após a gente acabar, então, quem tiver mais perguntas, a gente tem ainda mais um tempinho. Após, a gente vai convidar vocês, né? A Xuriá vai convidar vocês para fazer uma arte ali. E aí ela vai estar também autografando os livros, mas aí ela vai explicar, né? Mas a gente tem 10 minutinhos ainda. Então, gente, quem tem mais contribuições? As minhas irmãs aí, irmãos indígenas que estão aí, que chegaram. Maravilha. Toda. Boa tarde. Eu acho que os povos originários deveriam estar muito representados, principalmente que você mencionou nas escolas. Foi na época que eu estudei, os povos originários que eu conheci eram os índios, dia do índio, dia 19 de abril. Isso não representa os indígenas. Né? Hoje em dia, vocês foram cada vez mais invadidos, né? Na história. Né? Foi a invasão do descobrimento do Brasil. Né? Foi invasão e outros absurdos ainda mais que as culturas sabem, essa história mesmo, assim, né? Mas é muito interessante, deveria ter, porque inglês nas escolas, tanto na pública quanto na privada, deveria ter sim. Deveria ter aula indígena em todas as escolas públicas e privadas. Né? Porque acho que lá o ser humano estaria melhor
Gostaria mais amor, gostaria do jeito que está. Tanta desigualdade, tanto desmatamento, tantas coisas que estão acontecendo aí na sociedade. Eu imagino os povos originários, tanta queimada que está acontecendo e tantos absurdos aí das mudanças climáticas mundiais, né, que está mundial isso. Então, eu agradeço muito, eu sou muito prestigiada, estou lisonjeada de estar aqui ouvindo a sua história. Muito obrigada. E estar trazendo a minha filha também. Que bonito, muito agradecida. Eu não estou conseguindo ver os rostos definidos. Mas porque eu vou depois falar, tenho uma nuvem de chuva no meu olho, sabe? Aí ele me nebula para ver. Mas eu estou vendo a alma de vocês, assim, muito afetiva. E eu esqueci de falar algo importante. Eu não coloquei essa roupa aqui. Sabe aquelas roupas que você vai fazer a apresentação? Esqueçam isso, tá? Não é isso. Não vou usar cocar também, porque não é uma origem do meu povo. Mas essa tia eu ganhei do povo Xanenawa. E eu tenho uma honra de usar todo o presente que eu ganho de um parente. Porque muitas das coisas que eu ganho são para minha cura. E era um dia de alegria, na alegria das Guajajara com as araras. E eu vim. A roupa foi feita pela minha mãe, minha tia, por mim. Ela é um livro, igual o boneco. Ela mostra aqui, ó, tudo que é para mim mais precioso. Teve uma moça que falou para mim, você é o nosso ouro. Eu falei, não! Não! Acabou, eu não quero ser isso, eu quero ser uma árvore. Você não está entendendo? Então, aqui eu ilustrei trechos, né, da Serra da Mantiqueira. Começa com as onças, porque, gente, eu nunca vi alguém gostar de onça. Olha, eu ganhei a onça de tantos povos, lá em casa que tem mais é onça. Eu fico feliz, posso ganhar, que eu amo, desde elas piquititinhas assim até umas maiores. Então, ó, eu que pintei, tá? Representa aí os pássaros, o voar das abelhas, aqui as onças, né? Aí aqui a gente consegue ver a Via Láctea muito facilmente da Serra da Mantiqueira, na região onde eu estou. Fora Campos do Jordão, é a região mais alta. E ela é mais rústica, então tem aquela iluminação toda de cidade, você vê. Aqui é o pássaro que eu amo, que é o pássaro do nosso povo, um pássaro guardião, que é o maruxô, é o gavião caboclo lá. E ele circula a minha casa, eu fico numa felicidade só, porque é uma comunicação. Eu sei o que significa. Todos os passarinhos eu vou pintar mais, porque esse livro é um livro mesmo, né? É um vestido de construção. Então, toda vez que eu vou em alguma parte, algum local, algum espaço para fala, e ele é convidado a ir, porque aqui a gente trouxe as crianças dentro de vocês, né? Eu venho com ele e pinto mais um pouco. Então, tem aqui, ó, a fêmea do Thier, porque todo mundo fala do Thier macho, porque ele é bonito, ele é vermelho, sim. Mas tem a fêmea, que é linda. Ela é um marrom avermelhado, e eu sei. E eles só andam juntos. Por que eu vou separar o Thier da fêmea, se ele só está com ela o tempo todo? Né? E quando eu voltei a enxergar há pouco, os vídeos que eu vi primeiro foi Thier, no meu jardim, que aí eu sentei e deixei a chuva vir no meu olho, né? Foi muito emocionante para mim ver o Thier, as borboletas, e a abelha já está aí que fez essa festa, contei para vocês no início, tá? Então, ele não é um vestido de apresentação. Ele não estou aqui para chamar a atenção de vocês, nem para eu ficar bem, né? Embora eu tenha ficou legal, né? Incrível! Mas ele é um afeto expresso. Então, passa por anciãs que costuraram, pela minha pessoa que pintou, pela minha mãe que fez as flores, pela minha tia que fez os bordados, pela outra tia que fez a costura. E eu já estou aprimorando ele há alguns anos. Então, hoje, ele, nesse formato, né, aqui tem as cobras, né, que é o grafismo do meu povo, o único que se tem registrado é a cobra no braço da mulher. Então, aqui, para as nossas irmãs também de Satê. O sapo, por que o sapo? Gente, eu gosto de cantar, vocês viram, né? Tem que desafinar mesmo, porque eu não sou profissional, então...
mas os sapos são os cantadores da Serra da Mantiqueira. Na primavera, eles vão superar a sabiá. Eles ficam disputando quem canta mais forte. E as crianças têm medo dos sapos, as mulheres têm nojo do sapo. Gente, vocês não querem que meu olho sangre? E aí? Tem que sangrar de tristeza, né? Ouvir umas coisas dessas. Aí eu coloquei aqui, né? Tem uns sapinhos que eu tenho lá, o nome dele é Doralice, Godofredo, Cururu. A representação deles também está aqui. Porque é tudo que eu valoro. Isso aqui é o que para mim é mais importante. E antes da gente não encerrar, mas iniciar outra espiral, porque nada se encerra numa hora só, ela continua. E a Shirley começou assim, né? Roberta também, isso coisa o quê? A abelhinha já está aí, ó. Falou, a abelha já está aí. São pessoas que me conheceram no espaço ou em falas, né? E que a gente se tornou uma forte presença de recíproca e de pessoas aliadas e que me conheceram em encontros, talvez muitos assim. Então, esse encontro aqui, ele não acabará agora, ele está aí, para fazer espirais. E agora eu gostaria de cantar realmente uma música para vocês, tá? Vocês se sentissem na floresta. Essa música, ela fala Tixorê, que é floresta na língua puri, Moanindondê, que a gente cantou isso naquela música primeira, da pedra sonora. Kuarane Kanare. Aquela pedra, ela cura também. Ela vem para você fazer pedidos de cura. E quando a gente bate, ela... Não dá para explicar. Depois vocês procurem ver uns vídeos lá que eu fiz, que ela responde. Se você bater no lugar certo, né? E da forma também... Então, a gente vai pedir a cura pela floresta e coragem. A coragem também, ela não nasce com a pessoa, a bondade não nasce com a pessoa. Tudo isso a gente busca. A gente busca porque a gente, às vezes, vive situações que colocam a gente em xeque. E uma situação que tem que colocar a gente realmente preocupados é com a nossa relação com a Mãe Terra. Então, a música vai falar Adie, essa parte eu gostaria que vocês cantassem comigo. Adie, eu e você, eu e você, Adie. Eu e você. São duas palavras. Adie, tá? Adie. A parte da floresta, como eu falei, as canções que vêm, né? Elas têm uma variação, às vezes, de tons que dificulta se a pessoa não escutou muitas vezes cantar. Mas aí a primeira parte vocês vão acolher e a segunda vocês cantam comigo, tá? Aí eu vou cantar Tixorê, Moanindondê, Adie. Tixorê, Moanindondê, Adie, 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 Adie. Adie. Ela é um mantra rápido, mas ela é forte. Eu sinto quando eu canto, tá? Então a gente vai, já entenderam, a gente canta o Adie quando ela tiver. E eu queria pedir outra coisa. Pode levantar todo mundo, vamos fazer o circo. Olha que beleza! Ô, Tiago, vem pra cá. Eu decorei seu nome. Tu tá perdido, Tiago. Ô, Cia, vem pra cá. Vem, Mariana. Vem cá. Vem, gente, vem pra cá. Gratidão infinita, amigo de Carajão Beato, saber se vier aqui. Quero abraçar todo mundo, tá? Não vai embora, não. Vamos falar comigo.
Chixore, Mon Anindonde, Adie, Chixore, Mon Anindonde, Eu estou aqui com outras pessoas parentes, alguma parenta, pessoa indígena, quer fazer um canto também? Ah, diferente, né, canto. Não tem problema, é o diferente que é o bonito. Então, eu vou fazer assim. Esse canto de mulheres, para renovação de energias. Liga de cara de satê. Muito bom você aqui. Gratidão. E agora, vocês vão ensinar uma música pra gente? Vamos cantar do Inhão Show? Tem mais alguém que queira fazer a sua canção? Pra gente não encerrar, mas continuar a espiral. A espiral. Inhão Show, Xonamá, você já sabe. Vocês estão falando o nome da Serra da Mantiqueira na língua indígena, tá? Inhão Show, Mãe Terra das Águas, Inhão Xonamá, tá? Inhão Show, Inhão Show, o Xonamá, Inhão Show, o Xonamá, Inhão Show, o Xonamá. Ia, ia, heia, heia, ia, 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 heia, heia, ia, 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 heia, ia, 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 heia, heia, ia.
Eu tô com o bico da Guajajara, então vamos dançar as araras da Guajajara e depois a gente vai fechar fazendo aquele grito do nosso bicho que está aqui. Qual é o seu bicho? Vai ouvindo aí seu bicho, hein? Meu bicho tem 2 bichos fortes aqui. Aí. Iam o xonamá. Iam o xonamá. Iam o xonamá. Iam o xonamá. Ia, ia, reia, arreia, ia, 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 arreia, arreia, ia, 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 arreia, ia, 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 arreia, arreia, ia. Muito bom, gente. Muito bom, os bichos estão saindo já. É que as guajajaras dançam pulando igual as araras. E aí você não tem fôlego para cantar e pular junto com elas. Só elas conseguem isso. Ó, eu tô por aqui, é isso para fazer, né? Senão eu fecho a porta e a gente fica até tarde. Vai ter que fazer fogueira aqui. Tá, vocês fiquem à vontade, vocês podem ler os livros, podem fazer pergunta. Isso. O local ali pro desenho é que eu, quando estou assim, a gente não tem os momentos tristes, bem, dúvidas, cansaço. Essas mantas que as pessoas desenham é igual esse vestido. Eu cubro, me abraço e me dá força. E eu quero fazer um livro com esses desenhos todos. E aqui nós temos 3 crianças ou 2, e a maioria são vocês, são criança mais tempo, criança com mais experiência. Então, vocês vão fazer os desenhos ali, naquele espaço que é como meu vestido. Eu tenho várias mantas daquela, e a ideia é fazer um trabalho, todo mundo ama quando chega no espaço, né? Porque quem faz ali está fazendo com muito afeto, com essa energia toda que a gente fez aqui, ela despertar. Então, é para você ilustrar aquilo que você mais sentiu aqui, que você gostou, ou se foi um bicho que você viu, eu sonhei de novo com a onça. Então, isso para mim é uma mensagem muito boa. Como esse vestido, né? Todos os desenhos são sonhados antes. Então, ali tem um espaço para você fazer o seu desenho. Aí você vai ter que ter a generosidade, avaliar. Se eu fizer um desenho muito grande, outro não pode fazer, porque outras pessoas também vão fazer, tá? Até ele ficar lotado de desenho, igual esse vestido. E depois a gente faz esse trabalho lá com as crianças, que eu falei, né? No dia do meu chororô, que eu estava realmente tristíssima com a coisa da questão da onça, elas desenharam tantas onças, onça pequena, onça maior, onça filhote, que era para me trazer, né, um afago pela tristeza. Então, hoje a gente falou tanto da tempestade, né, do nosso retorno. Vocês também plantem árvores, hein? Só o Thiago não, tá? Aí aquele espaço lá é para isso, tá? Para trazer essa criança que está escondida aí. Vocês podem ir lá e desenhar. Tem uma cadeira, se não quiser sentar também tá bom. E você está convidado a ficar aqui. Se a gente ficar mais tempo, depois eu faço a fogueira aqui. Então, muito é isso, agradecida. Gente. A gente vai agora dar essa continuidade nessa nova parte aqui, que é mais 20 minutos, 30 minutos, dando os autógrafos nos livros. Os livros estão ali também, tá disponíveis para venda. Os livros da Aline, todos eles, os em coautoria também. Ali está o espaço para desenhar. E lá ali atrás tem um café, um bolo, um suco também para vocês. É troca de energia, tá? Se agora eu pudesse, essa eu dava troca, todos então os fiquem livros, à vontade, terrível. tá? Muito obrigada por Tudo tudo. bom? Continuem aí.